A proposta desse trabalho é verificar o grau de eficiência das instituições de nível superior. Para isso, a gente utiliza os resultados das escolhas públicas, que diz que não haveria uma preocupação dos servidores públicos no sentido de eficiência, mas sim de incrementalismo dos gastos. Utilizamos para a nossa pesquisa as universidades federais do país e os centros técnicos. Foram distribuídos em duas amostras. Universidades a gente compara com universidades, centro a gente compara com centro. Conforme a gente já falou, o crescimento do gasto público em aula anterior é induzido por grupos de pressão que convenceriam a população da validade do benefício desses projetos. A coisa que a gente chama a atenção, e por isso a gente, no trabalho, a gente se detém a ele, é que o gasto com o pessoal é o item orçamentário de maior tendência ao crescimento. Eles crescem, ainda que vegetativamente. Ainda que você não dê aumento do salário dos servidores, você vai ter um crescimento de pelo menos 2% ao ano. E o grande problema desse crescimento do salário dos servidores públicos é que ele se dá acima da produtividade da economia. Ele é acima do setor privado. E como um dado bastante convincente para isso, é que o rendimento dos trabalhadores de serviço público é maior nas 5 regiões metropolitanas no Brasil. E o mais interessante ainda, mostrando a ideia que os salários crescem não em função da sua produtividade, mas sim do que eles podem barganhar junto ao governo, é que a gente tem um coeficiente de correlação de 99% entre despesa pessoal e receita governamental. Ou seja, cresceu a receita governamental, a despesa com o pessoal vai crescer. É esse o elemento, essa é a mola propulsora do crescimento do salário dos trabalhadores. E o que se verificou nos últimos anos, houve um aumento bastante expressivo dos servidores do Executivo e das universidades, mas acompanhado de uma queda na produtividade. Por que houve uma queda na produtividade? Você aumentou a remuneração desses trabalhadores mais do que a produção deles. Por isso a gente verifica uma queda entre 2001 e 2004. Então, dentro desse trabalho, a gente vai procurar avaliar a eficiência do gasto nas instituições de ensino superior. Por que a nossa preocupação? Porque nos últimos anos tem sido bastante expressivo o crescimento das instituições de nível superior. Mas ainda, uma coisa que a gente percebeu é que a estrutura de gasto dessas novas universidades são semelhantes às existentes nos anos 80, dos anos 70, a mesma relação professor-aluno, a relação servidor-aluno. Então, isso nos preocupa, porque se houve um aumento da tecnologia e você continua empregando o mesmo número de servidores, você vai ter uma queda da produtividade desse serviço. A metodologia é o uso da técnica EDEA. Essa técnica EDEA, o que ela faz é comparar a produção e a quantidade de insumos utilizados nessa produção entre diferentes unidades. Então, as mais produtivas, elas acabam sendo referencial para as demais. Então, se uma produz 100 e a outra produz 80, essa diferença é ineficiência. Entre 80 e esse 100 seria ineficiência. Olha, se existe uma ineficiência de 20%, é onde poderia ser aumentado. Nós utilizamos, para estabelecer esse ranking institucional, o gasto com o pessoal ativo, docente para o aluno. Ou seja, qual é a despesa que você tem
a despesa com o professor é rateada entre os diferentes alunos. Gastos com o pessoal servidor do aluno, novamente. Então a gente tem que ter uma ideia que aqui no Brasil, por exemplo, a relação professor-aluno é de, pelo menos na minha escola na época era 5, no meu departamento era 6 alunos para um professor, que é bastante abaixo dos níveis europeus. Essa daqui na UFRJ nem se fala, porque na UFRJ aí tinham mais, na minha, deve ter piorado, de 20 mil alunos, 5 mil eram servidores. Então a relação servidor técnico para o professor. Alunos por docente, alunos novamente por docente. E um elemento importante que a gente acabou não podendo utilizar é o concluinte, concluinte sobre a matrícula total. De 100 alunos que entram, quantos se formam efetivamente? Que esse era um dado, talvez possivelmente, o mais importante. Porque a gente sabe que, apesar de todos os gastos, é grande a perda de alunos. E publicações por decente. Esse daqui seria uma ideia, esses outros daqui são quantitativos, são elementos quantitativos para mostrar a eficiência da unidade. Já a publicação por decente já é o indicador de qualidade. Então, não basta produzir muito, tem que também produzir bem. Então, seria publicações por docentes. Bem, está difícil até para eu ler daqui, mas os resultados finais foram, deixa eu caminhar para os resultados finais, porque esse quadro... Os resultados finais mostraram o seguinte: de acordo com os parâmetros que a gente utiliza, a melhor universidade do país, se você utiliza publicações por docente, é a Universidade Federal de São Paulo. Se é quantitativo, é a Universidade Federal do Amapá. É uma oportunidade da gente até pensar no uso do DEA. O DEA, ele não te dá um resultado isento de valores que você tem. Se você tem em mente que o bom publicações por docente, titulação, então você já pode, na escolha das suas variáveis, estar induzindo ao resultado. Se você escolhe quantitativo, que importa é o número de universitários, aí você não vai colocar alunos de pós-graduação, você não vai colocar publicações por docente, você vai chegar a um outro caminho. Então, nós tivemos dois extremos, né? A Universidade do Amazonas também apresenta um grau expressivo de eficiência, não trouxe muita surpresa, apesar de tudo que se falou, dado a gente ainda conseguiu bons resultados para a UFRJ, ela consegue também a Universidade de Porto Alegre. Já as escolas técnicas, elas também apresentaram resultados díspares, mostrando também nessa faixa que poderia ser aumentado a produção em 20%, ou seja, há um grau de eficiência em torno de 20%. No caso da universidade, nós chegamos, possivelmente, porque a gente utilizou os dados do MEC, que as matrículas poderiam ser expandidas em 20%. Também por cento para as escolas técnicas. As escolas técnicas, elas são caras porque você tem poucos alunos e uso de professores, até mesmo professores como monitores. Mas o que a gente pôde perceber é que as universidades, escolas técnicas do Ceará apresentavam uma relação per capita de gasto muito menor do que dos outros centros. Mas, de uma maneira geral, aqui nas escolas técnicas, a variância entre os centros foi menor. Bem, esses seriam os comentários. O resultado que a gente chega é justamente esse, repetindo. Antes de a gente criar novas escolas, nós poderíamos aproveitar as existentes e expandir as matrículas em torno de 20%. Dada a enorme quantidade de alunos, sairia muito mais em conta do que você criar novas universidades que trazem estrutura de custos caras. Essa que a gente avaliou, que está em 20% a possibilidade de expansão, ela ainda traz a estrutura dos anos 80. Então, esse número
expansão de matrícula em 20%, ele é bastante conservador. Poderia chegar a percentuais maiores. E essas ideias, elas são importantes porque poderia subsidiar nossos representantes no Congresso por essa preocupação de expansão de matrícula e não de criação de novos centros de nível superior.